Olá, galera do segundo ano, né? Vou aqui gravar para vocês a aula sobre, né, industrialização brasileira. Vamos revisar essa aula, né? Vamos ver esse assunto, né, com tudo que ele tem de melhor, tá? E aí a gente vai fazer essa abordagem, né? Importante, interessante. Opa, peraí, voltando aqui, né? Essa industrialização brasileira, a gente sabe que ela é tardia, ela é retardatária, tá? Dependente, e ela só se inicia no início do século XIX, no final do século XIX para o início do século XX, tá? Vamos entender essa história aí, né? Vamos ver isso aí. Primeira coisa, o Brasil era colônia de Portugal, né? E aí, o que foi que aconteceu? Fomentou a parceria com a Inglaterra, que foi o primeiro país no mundo a se industrializar. A gente já sabe disso, né? E aí, nosso país começou a fornecer matéria-prima. Veja só que situação, né? A gente fornece a matéria-prima, né? E produtos da nossa agricultura. Uma conversinha aqui de pé de ouvido com vocês. Vocês sabem que essa coisa não mudou, né? A gente, mesmo o país sendo um país industrializado na atualidade, um dos maiores celeiros agrícolas do mundo, a gente ainda continua fazendo esse papel aí, tá? Então, veja só. Então, na contramão desse ideal, o que é que aconteceu? De alguma maneira, fomentou ainda mais a industrialização nesses países, sobretudo na Inglaterra, né? Porque aí você tem a consequência de outros países também estarem se industrializando. Outra coisa é que, assim, o que acontece, né? De repente, fomos proibidos de produzir esses produtos aí manufaturados. E aí, o nosso país de agrário industrial voltou a ser o quê? Apenas agrário. Então, essas são as características históricas, tá? Desse país, né? Dessa industrialização brasileira. E aí, hoje, né, a gente faz parte de países, grupo de países que se industrializaram tarde, mas que hoje, né? Hoje, a gente tem aí nós somos um país, de alguma maneira, que é pioneiro também hoje no que diz respeito à industrialização. Do que eu estou falando? Nós somos um país hoje que também não está tão atrasado assim. Nós nos industrializamos tarde, mas hoje a gente tem, né, tecnologia, ainda um pouco dependente, mas a gente consegue produzir tecnologia, consegue produzir ciência. Então, tudo isso, né, construído ao longo da nossa história. Vamos mais para frente. Processo de industrialização. A cafeicultura ela vai possibilitar, sobretudo em São Paulo, a infraestrutura e a implantação de indústrias, tá? Primeira coisa. Lembrando que a cafeicultura ela vai possibilitar a industrialização, consequentemente, a urbanização, o processo de imigração. Jornada de trabalho superiores a 14 horas por dia, né? Isso envolvia crianças, né, idosos, jovens e adultos, e os imigrantes. Lembrando que o nosso processo industrial ele começa com os imigrantes, tá? Depois com os migrantes do campo, o famoso do êxodo rural. E nós produzíamos para quê? Exportar. Nós somos um país agrário, exportador e industrial. Essa é a tríade desse processo dos setores econômicos, certo? Vamos entender como é que se comporta a indústria no governo de Getúlio Vargas, porque é aí que começa a dar um ponto de partida. Qual foi o papel principal aí? A crise do café, certo? A crise do café é quem vai fazer com que, né, exista um impulso na industrialização no Brasil. E aí, Vargas tem uma política nacionalista. Opa! Olha a característica básica de Vargas, nacionalismo. Porque ele vai privilegiar as empresas públicas e vai investir nelas, né? O Estado,
Outra coisa, é o Estado que vai investir. Não tem essa coisa de capital externo por tudo, tá? E aí ele vai privilegiar o quê? O que é de grande porte, indústria pesada, certo? Claro, existe um certo financiamento dos Estados Unidos, por quê? Vamos lembrar aqui, né, da questão dos Estados Unidos também tem a ideia de política da boa vizinhança, certo? De fomentar alguns setores para que ele tenha seus aliados na América Latina, sobretudo para que não haja o avanço do socialismo nos países capitalistas. Beleza? Até aí, bora para frente, né? E aí surgem algumas empresas de suma importância. A Companhia Siderúrgica Nacional, no Rio de Janeiro, né? Isso aí justamente por conta da Segunda Guerra Mundial. A Vale do Rio Doce, que hoje não é mais Vale do Rio Doce, hoje só é Vale, né? É justamente essa aí dos grandes desastres ambientais que nós tivemos nesta época, neste século, né? Mariana e Brumadinho. Extração de minério de ferros e a Fábrica Nacional de Motores, tá? Então, indústria pesada, opa, ó, café, o Estado é quem investe, e aí você tem a indústria pesada. São características básicas de Getúlio Vargas e a sua questão com a indústria. Vamos para frente. Agora a coisa muda de configuração. Porque JK, ele vai querer dinheiro de fora. Por quê? Porque ele entende que se tiver dinheiro de fora, vai poder investir mais. E aí ele viu que o quê? Nós precisávamos investir em alguns setores, porque nós estávamos fora, aquém do processo industrial no mundo, né? Indústrias de bens intermediários, e aí você tem uma grande característica justamente investir no setor de eletroeletrônicos, porque, por exemplo, as televisões, era a grande exceção da televisão. Se você tem televisão em casa, você vai conseguir, né, assistir, vai conseguir acompanhar. Então, isso é uma grande característica, né, aí de JK. Outra coisa aí, né, ele privilegiou a questão automobilística. E aí o setor ferroviário, né, vai começar a ficar obsoleto, vai começar a ficar esquecido. E aí, o que é que acontece? JK vai ter muito dinheiro estrangeiro investido no Brasil. Agora vai ter uma transição aí de Rio de Janeiro para Brasília, né, para justamente ter essa marcha para o oeste, justamente poder ascender a região centro-oeste, ter população lá, né? E aí vai fomentar também outros setores da economia, e aí a grande região do ABC, ela também vai receber esse grande investimento, vai dar essa mudança nas características. Então, veja, a disparidade de JK para a capital externa e Getúlio Vargas para a capital nacional. E o que acontece com a desconcentração industrial, gente? Isso tudo acontece porque vai começar a fomentar os grandes setores, outros setores da economia, sobretudo em áreas que ainda não são literalmente industrializadas. O que é que eu quero dizer para vocês? Eu estou dizendo que existem áreas no Brasil que não têm esse processo de industrialização, né? E que aí justamente falta infraestrutura, né? E aí tem a questão da guerra fiscal, ou seja, muitos impostos, muita burocracia. Então, aí agora vai começar a migrar para regiões que são mais baratas do terreno, existe uma disponibilidade mais de mão de obra mais barata, mas que ao mesmo tempo classificada em regiões mais interiorianas, desculpem, né? E essas condições socioespaciais aí vai fazer com que essas indústrias passem a migrar para outras regiões, sobretudo as regiões do interior. Né? Se a gente for olhar aqui para Aracaju, nós antes tínhamos grandes indústrias no centro de Aracaju, e eu falo centro assim, em função de estar na cidade. Hoje você vê as indústrias migrando para os municípios vizinhos, né, adjacentes, justamente por quê? Porque, além de atrair por conta dos impostos são mais baratos, você tem um menor custo com todos os setores, né? Recursos, menos burocracia,
mão de obra, né? O trânsito flui mais. Então, todas essas questões, elas vai fazer com que atraia mais no que diz respeito à desconcentração industrial. Então, gente, é basicamente essa nossa revisão. Né? Se vocês observarem agora, né, no século XX, justamente por conta da pandemia, observem que houve uma certa parada no setor da indústria. Né? Indústrias fecharam. Por quê? Porque justamente, né, a burocratização, não houve uma política pública para fomentar ainda a economia, sobretudo para que não houvesse aglomeração, né, que a gente sabe que não podia, mas não houve, né, de alguma maneira, uma política de emergência que pudesse, né, fazer com que esse setor não tivesse tantos prejuízos. Aos poucos a economia tem voltado, né, sobretudo o setor industrial. Claro que o setor da agricultura, que é o primeiro setor, de alguma maneira, né, 50%, fez com que parte das indústrias não fechasse, sobretudo as indústrias de alimentícias, né, a têxtil, não fechou. As demais, né, esse setor automobilístico teve um grande prejuízo, entre outros fatores aí. Beleza? Fiquem com Deus e eu espero que vocês consigam fazer uma boa prova, né, a partir dessa revisão. Tchau, tchau, um beijo no coração.